fazem somente algumas décadas que a cultura ocidental ganhou seu rival mais agressivo. Ataques terroristas passaram a se tornar eventos catastróficos esperados, mas imprevisíveis como furacões e terremotos. E percebo que ninguém ainda explicou por que movimentos como o Estado Islâmico surgiram, até agora, pois é sobre esse tema muito nebuloso que vamos falar nesse esclarecedor #mas por quê? Primeiramente, quero deixar bem claro que não sou especialista em relações internacionais e que provavelmente algumas informações podem estar incompletas por se tratar de um tema muito cabeludo. Então, por favor, visite as fontes para ter um maior entendimento sobre o assunto. Segundamente, vamos ver onde essa treta começou. Os povos árabes viviam praticamente isolados dos povos europeus e sua cultura crescia independente e de forma paralela. A religião islâmica tem sua origem por volta do ano 600, fundada por Maomé, que teria recebido essa revelação divina, e através desse conhecimento foi escrito o Alcorão, disseminando a sua fé na região de Meca, onde ainda prevalecia o politeísmo. A confusão começou de verdade após a morte do quarto califa, que gerou a primeira divergência entre os islâmicos. Talvez seja uma das divergências religiosas mais persistentes e violentas da história, nascendo daí as vertentes sunitas, que formam um grupo mais numeroso do islamismo nos dias de hoje. São aqueles que seguem a Sunna, ou seja, a prática do profeta. Segundo os sunitas, as palavras e os atos de Maomé devem ser seguidos durante a vida toda. Os muçulmanos sunitas caracterizam-se pela moderação política e pelo forte senso comunitário, e acreditam que o califa, líder religioso, deve ser eleito pela comunidade. Os xiitas surgiram a partir da morte do quarto califa e acreditam que o sucessor deveria ser Ali ibn Abi Talib, que teria sido nomeado pelo próprio Maomé como líder religioso do Islã. E dessas duas vertentes se derivam várias outras, das quais seria impossível explicar todas suas nuances num vídeo só. Como esperado, os dois grupos sempre entraram em conflitos, pois a religião é parte integrante da política nos países árabes, e essas guerras locais sempre foram ignoradas pelo Ocidente, até que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. A tensão da Primeira Guerra Mundial levou a Inglaterra e a França a pedir ajuda aos povos árabes para combater os turcos do Império Otomano, e em troca dessa ajuda prometeram estabelecer o que seria o Califado, um estado independente regido pela lei islâmica. Mas isso ficou só na promessa, e ao contrário do que imaginavam, os dois países ocidentais lotearam a região como zonas de interesse sem qualquer preocupação com as tribos locais e suas culturas. E para azedar de vez, após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1948, foi criado o Estado de Israel, que ocupou Jerusalém em 1967, gerando descontentamento também dos palestinos, outro povo árabe remanescente do Mediterrâneo. E esse ressentimento foi empurrado durante anos. Entre vários conflitos internos, surgiram grupos extremistas como Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah e etc., que ganharam uma causa para guerrear entre si e mais tarde se viraram aos fomentadores dessa bagunça, os países ocidentais, que têm grande interesse na região pelo solo fértil em extração de petróleo, e que passou a manter relações de influência política em guerras locais visando o fortalecimento de parceiros comerciais para melhor negociação com seus fornecedores. E foi numa dessas que os Estados Unidos virou alvo dos extremistas, pois financiava e treinava grupos radicais para lutar contra o governo de Saddam Hussein na Guerra do Golfo. E essa intromissão causou um sentimento de ódio contra o Ocidente, que jogava com o povo árabe por seus interesses. Aí que a treta foi plantada definitivamente. E como resultado, começaram vários atentados terroristas contra esses países vistos como imperialistas que estão influenciando esses conflitos. E nesse ponto foi iniciado a Guerra ao Terror. Alguns anos de conflito acabaram por reconfigurar a política do Oriente Médio, com a derrubada de líderes políticos e religiosos como Saddam Hussein e Osama Bin Laden, e mais tarde se tornariam mais tenso com um movimento conhecido como Primavera Árabe, que foi uma luta pela democratização dos países árabes que são em sua maioria ditaduras teocráticas. Um movimento que resultou em 6 governos derrubados, 5 protestos provocando mudanças governamentais, mais 5 protestos menores, outros grandes 5 protestos, uma desordem civil provocando mudanças governamentais e 3 guerras civis, na Síria, no Iraque e na Líbia. Acontece que todo esse alvoroço não foi nada bem sucedido. Dos 23 países em que houveram tais protestos, vários deles acabaram entrando em conflitos internos por diferenças ideológicas e de cunho religioso. E foi no movimento de tentar erguer uma certa ordem ao povo árabe, reivindicando a promessa feita pela França e Inglaterra, foi feita a criação do que ficou conhecido como Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ou para os mais próximos, Estado Islâmico, que se autoproclamou o Estado do Califado, onde seria o centro dos fiéis de todo o mundo.
algo análogo ao Vaticano e sua administração do catolicismo. E justamente por esse propósito ambicioso que a gigantesca maioria dos grupos islâmicos também não apoiam, justamente por não reconhecer a legitimidade do califa Abu Bakr al-Baghdadi, que se diz descendente direto do profeta Maomé, coisa que já vem sido alvo de intriga como vimos anteriormente. E para deixar essa bagunça ainda mais feia, os mesmos países que combatem e não reconhecem a criação desse Estado o estão financiando indiretamente, pois os maiores financiadores deles são a Arábia Saudita e Turquia, que supostamente compram o petróleo da região e estão cagando e andando para a ONU, pois são os maiores fornecedores de combustível e gás natural para outros países ocidentais junto com a Rússia. Entra nisso também alguns tiros no pé que os Estados Unidos dão, que financiam grupos moderados com armas, munição e treinamento no combate aos grupos extremistas, mas que na verdade nem sempre chegam nas mãos certas e acabam por alimentar os próprios terroristas do Estado Islâmico, como foi muito bem evidenciado nos podcasts Xadrez Verbal e SciCash, links na descrição. Ou seja, essa bagunça vai durar por muito mais tempo se depender de todos os interessados, pois o ciclo de ódio e dinheiro são quase infinitos, deixando obras como Game of Thrones parecendo um gibi da Turma da Mônica. E fique de olho para mais intrigas políticas como essa. Deixe sua sugestão de tema com a hashtag mais pequeno nos comentários. Se inscreva, favorite e compartilhe, pois é muito importante para o crescimento do canal. Vejo vocês na próxima e até mais!